Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Maravilha! Quero iniciar mais uma edição do programa Voz da Escola Bíblica Dominical, saudando a todos vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom poder estar mais uma vez juntos, através deste portal, através das redes sociais, levando uma palavra de Deus para o seu coração. Esse programa tem o compromisso de trazer uma reflexão na lição bíblica da semana, lição esta editada pela nossa CPAD, e nós estamos hoje com a lição de número 5, como ler as Escrituras. Então fique conosco, vamos aprender hoje como ler a Bíblia. Olha, tem alguns segredos que são importantes, viu? Não é somente ler, mas ler e entender. E para ler e entender, tem alguns segredos que vão nos permitir ter mais cuidado, sermos mais atentos para entender o que Deus está falando para conosco. Eu queria abrir o programa de hoje já trazendo para você uma reflexão baseada na parábola do bom samaritano. Você já leu, você já ouviu o bom samaritano, né? Ele entra na história daquele moço que descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada deserta. Deus me deu o privilégio de fazer esse mesmo trajeto, descer de Jerusalém para ir conhecer Jericó. E ainda hoje a estrada tem lugares que são difíceis, né? Lugares esquisitos, lugares desertos. Pois bem, você já conhece a história. Aquele moço caiu nas mãos dos salteadores, eles o espancaram, deixaram meio morto. E aí veio o levita, depois veio o sacerdote, passaram de largo, mas apareceu um bom samaritano. E esse bom samaritano cuidou das feridas daquele ferido, levou para uma estalagem, né? Mandou que o hospedeiro cuidasse bem dele. Enfim, aquela história maravilhosa nos ensina lições preciosas. Eu não quero ser nem o levita, nem o sacerdote. Eu tenho pedido ao Senhor para ser o bom samaritano, para ter qualidades semelhantes ao bom samaritano, né? Moço assaltado na estrada, né? Mas as qualidades do samaritano nos chamam a atenção. Tamanha bondade, né? Que os seus atos se tornaram emblemáticos, algo venerado, né? E assim deveria ser a nossa vida, assim deve ser o nosso dia a dia, a nossa rotina, né? Nos compadecermos daqueles que precisam da nossa ajuda. Ajudar a quem não precisa não é muita coisa. Ajudar quem está bem, né? Dar a mão a quem está com saúde, a quem está com dinheiro, né? Quem está numa situação favorável, não é tão importante. Mas ali naquela parábola, Jesus nos ensina a se compadecer de quem está ferido, de quem está caído no caminho, quem está precisando de amor, né? Esse episódio do samaritano, né? Ali Jesus nos ensina a agir como Jesus agiria, fazer como Jesus faria se fosse Jesus. Eu lembro de um livro que eu li, Se Fosse Jesus, como ele agiria, tentando nos ensinar. Nós precisamos agir como Jesus, né? Então, eu sei que há situações em que nós agimos como levita, agimos como samaritano. Muitas vezes passamos de largo, quando deveríamos parar, dar a mão, atender, né? Visitar, socorrer. Mas olha, ninguém é bom samaritano o tempo todo. Olha, temos dias ruins à beça, dias que interferem na árdua e gratificante tarefa de imitarmos a Jesus. Isso é uma tarefa linda, né? Deveríamos todo o tempo sermos bons samaritanos.
Mas às vezes sim, às vezes não. Mas a palavra que veio ao meu coração neste momento foi a gente refletir se estamos agindo neste ano de 2022, né, como bons samaritanos. A parábola do assaltado reflete nossos dias, né, aqui na igreja, na rua, em casa, no trabalho, cuidando de gente que ninguém mais quer por perto, nem a sociedade cristianizada, nem ninguém. Às vezes nós temos que cuidar de pessoas assim. A figura do samaritano foi plantada na história pela fina ironia do Senhor Jesus. Em vez de um judeu comum surgir ali para salvar aquela situação, aparece um samaritano desprezível. Nenhum outro grupo étnico era mais odiado pelos judeus do que os samaritanos. Eles odiavam os romanos, eles odiavam os edomitas, mas nada que se comparasse ao ódio que os judeus nutriam contra os samaritanos. O padrão estipulado por Jesus para o serviço cristão é mais ou menos assim: amar pessoas que nós não gostamos, amar pessoas que muitas vezes se apresentam como nossos inimigos, mas devemos amar. Foi assim que Jesus nos amou. Ele nos amou sendo nós ainda seus inimigos. Amar é agir. Não é apenas um sentimento, não é apenas uma declaração verbal. Tem pessoas que até dizem: eu te amo, eu tenho um sentimento de amor por você. Mas amar não é só palavras. Amar é ação. É muito importante declarar o seu amor por alguém. Dizer que o ama, isso é maravilhoso. Mas se as minhas ações não refletem esse amor, eu estou mentindo. Meu amor está sendo mentiroso. Isso nem é amor. Na verdade, isso não é amor. Amor é uma atitude clara de benefício ao outro, sendo ele quem for. Isso é amor prático. Né? Isto é amor prático. Porque existe aquele amor que é só de palavras. Mas sendo o amor de Deus uma prática e não um sentimento apenas. Então Deus quer que nós sejamos capacitados para amar, mesmo aquelas pessoas que nós não as conhecemos, mesmo aquelas pessoas que nós não gostamos, que não fazem parte da nossa igreja, do nosso convívio, da nossa religião, mas Deus ordena que as amemos. Amemos os nossos semelhantes. Estejamos atentos às suas necessidades. Eu não leio em parte alguma que eu deva gostar de alguém para só então ajudar. Não. O amor cobre as transgressões. A Bíblia, minha única regra de fé e prática na minha vida espiritual. Não tem nenhum versículo sequer dos 31.173 versículos que ela tem, dizendo assim: ajude a quem você ama. Não tem. Na verdade, a prática do amor é amar até aqueles que nós não amamos. Se as pessoas que precisam da minha ajuda tiverem que esperar até que eu as simpatize, sinta algo bom por elas, para só então vesti-las, alimentá-las, cuidar delas, nunca serão alcançadas. A forma afetiva do amor de Deus é ajudar até mesmo o adversário, o amigo que traiu, o colega que afrontou, aquela pessoa que você ajudou o tempo todo e quando esperou retorno, ela não correspondeu. Aquele líder que lhe humilhou em público ou no privado mesmo, que você não esperava. Amar é isso aí, é você superar barreiras, quebrar muitas vezes paradigmas para o bem
de uma vida, de um amor. Jesus não manda sentir coisas boas por pessoas ao nosso redor que nos ame. Mas ele diz, assim como amamos a nós mesmos, a nossa própria carne. E olha que a gente gosta muito de nós mesmos, né? Eu aprendo que o amor encarnado me leva a uma ação amorosa, gentil, em favor de cada humano, desconhecido, resistente, detestável, que não gosta de mim. Mas eu preciso ser bom samaritano. Reflita esta palavra no seu coração e neste início de ano põe em prática amar o próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe. Estamos iniciando mais um programa. Que a palavra de Deus ache guarida no teu coração. Vamos de hino, vamos de música. Quando Freire, o bom samaritano. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Você que está ouvindo este programa através desse portal, Facebook, através do Instagram, através das redes sociais, diga: Jesus, me ajuda que esse ano 2022 eu seja como o bom samaritano. Ajudar a quem precisa, amar quem necessita ser amado. Glória a Deus. Pois, meus queridos, é assim a vida cristã. Jesus perdoa a quem não merecia. Quando todos te condenarem, quando ninguém te escutar, Jesus te escuta, Jesus te perdoa. Pois ele é Jesus, o grande perdoador. Disse alguém: se pudéssemos trocar o nome de Jesus por outro, o seu nome seria perdão.
quando todos te abandonarem, ninguém te quiser ver, ninguém quiser te ajudar, ele te segue, ele te procura. Jesus é compreensão. Ele te compreende. Quando todos te negarem carinho, um olhar, uma ajuda, Jesus te ampara, Jesus te acaricia, pois Jesus é sempre amar, Jesus é sempre perdoar, Jesus é sempre se doar. Ei, ele se doou por você, por todos nós. Então vamos fazer a nossa parte, evangelizando, amando, falando deste amor, falando deste perdão. Esse é o mestre da Galileia que nós servimos. Saudações a todos vocês que estão conosco nesta programação. Em Matriz de Camaragibe, todos os nossos irmãos que estão aí conosco, Deus abençoe. Diácono Gessé Mendonça, que Deus abençoe aqui em São Miguel. Evangelista José Antônio Silva Lins, lá em Matriz, Deus abençoe. A nossa irmã Elisângela Silva, cooperadora deste portal, Deus abençoe. Diácono William de Souza, Deus abençoe conosco. A Hélida Cavalcante conosco. Charles Silva lá em Coruripe, nosso abraço a todos os nossos irmãos aí em Coruripe. Maria das Graças Cavalcante também conosco, Deus abençoe. Professora Maria das Graças. Irmã Josilda Carneiro em Xexé, olha que bênção, acompanhando este programa, Deus abençoe. Também o presbítero Samuel Oliveira, em Palmeira dos Índios, Deus abençoe, presbítero Samuel. O Jerônimo, a Joyce, Deus abençoe, o diácono Jerônimo, a sua esposa, acompanhando o programa. A Geisa Moura, nossa irmã Anisté, toda a família aí que está conosco. Irmã Lenira Fabrício, a irmã Simone Souza, Deus abençoe. Irmã Rita Cássia, irmã Keila Régia, lá em Coruripe, Deus abençoe a todos vocês. O evangelista Ariston Francisco, lá em Maceió, um grande amigo, Deus abençoe. O Ariston e toda a família, todos os irmãos aí em Maceió que estão conosco neste momento. Vamos ouvir a Miriam Mical, um belo clipe, mestre. Medita neste hino. Sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver. Dor, o conheci, sarou as feridas
que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está, Jesus é vencedor. Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver. Abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo, enfim, só pra te seguir. Onde fores eu irei, o que me mandares farei, porque já não vivo eu, mas tu vives em mim. Minha vida eu te dou, o melhor de mim te entrego, Senhor, meu Senhor. Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre, exaltado, teu é o poder. Oh, Mestre, vitorioso Mestre, tu és grandioso, grandioso, vem nos envolver. Adorado Mestre, exaltado Mestre, teu é o poder. Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre, vem nos envolver. Oh Senhor, vem nos envolver. Glória a Deus, maravilhoso Mestre da Galileia, Jesus, a quem nós amamos, a quem nós servimos. Queridos, agora nós vamos convidá-lo para a leitura de um texto bíblico, para meditarmos na lição de número 5 para 30 de janeiro, onde vamos ter o tema Como Ler as Escrituras. Eu vou ler apenas o versículo 30 do capítulo 8 de Atos. Você já tem aí a leitura, né, de todo o texto. Mas esse versículo diz: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? A problemática de hoje é como ler as Escrituras. E há muita gente lendo a Bíblia, mas sem entender, sem compreender. E olha, as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, nós sabemos disso, mas não são infalíveis. Por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Queria lhe chamar a atenção que na leitura e na interpretação das Sagradas Escrituras há algo mais que as técnicas de interpretação. Claro que elas auxiliam, mas não podemos dispensar a ajuda do Espírito Santo. A importância da lição de hoje é exatamente isso, mostrar que a Bíblia não é importante apenas ser lida, mas interpretada corretamente. Uma má interpretação gera erros e enganos. Então não é importante apenas ler, ou ler e fazer uma má interpretação. Precisamos ainda expor, né, que existem várias formas de interpretação, como a literal,
a exegética, a hermenêutica, a doutrinária. Então precisamos buscar, né, além das técnicas de interpretação, a ajuda do Espírito Santo e a própria palavra, porque a Bíblia explica a Bíblia. Vou repetir isso, a Bíblia explica a Bíblia. São palavras do saudoso pastor Antônio Gilberto, aquele grande doutor nas Escrituras, e ele disse isso por várias vezes. A Bíblia explica a Bíblia. Glória a Deus. Precisamos ainda expor para os nossos dias, né, que precisamos fazer a contextualização do texto. Não é só ler, não é só interpretar, mas também contextualizar, isto é, trazer para os nossos dias, fazer que as pessoas entendam como se fosse hoje, e só assim nossos ouvintes compreenderão a mensagem. Então a lição de hoje é muito importante, é necessária para quem é leitor da Bíblia, estudante da Bíblia, né? Deseja ler e compreender as Sagradas Escrituras. Daí vem a importância da interpretação. É o primeiro ponto que nós queremos abordar. Olha, é indispensável a interpretação. A exegese, o termo exegese vem do grego eis, traduzido como fora, e agin, como sentido de guiar, né? Guiar, tomar o texto, né, e guiar, dar uma guia, uma direção. Literalmente significa guiar para fora, conduzir no caminho, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Às vezes você lê o texto, mas não entende a intenção do autor. Então a exegese é isso aí, ele extrai a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original dizer. Veja como é importante, né? Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por isso, Paulo recomendou a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, Paulo disse: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, não tem de que se envergonhar, e quem manejar bem aí é cortar certo, interpretar corretamente, aplicar a palavra na hora certa. Então, o estudo das línguas bíblicas, os fatos da história, a cultura, né, os recursos literários usados no tempo, cooperam para a compreensão do real significado das palavras inspiradas. Não é? É a multiforme graça de Deus, juntamente com técnicas que vêm facilitar, porque muitas vezes você lê o texto e não compreende nada. Hoje nós já temos um grande arsenal de traduções da Bíblia que ajudam. Às vezes você lê na Bíblia corrigida, não é? A RC, Almeida corrigida, não é? E você não entende. Aí vai na NVI, Nova Versão Internacional, e aí o texto está mais claro. Ou vai na Nova Versão, né, da linguagem de hoje, né? Vai na King James, né, de 1611, um texto muito fiel aos originais. Vai na RC, né, na versão corrigida, fiel das Escrituras. Enfim, há muitas traduções hoje que vêm para nos ajudar, tá certo? Claro que nós sabemos que há limitações, né? Todos nós temos nossas limitações como leitores da Bíblia. Ninguém sabe tudo, ninguém entende tudo. Nesse aspecto é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando, né? Precisamos de uma interpretação. E isso porque todos os leitores são também intérpretes, né? Daniel 9, versículo 2, Daniel leu e interpretou, entendeu que o tempo era chegado. Quando ele leu a profecia dos 70 anos no cativeiro, que haviam se cumprido, ele já deu a interpretação. Então, não podemos ler a Bíblia apenas por ler. Tem pessoas que lêem muito, têm uma facilidade de ler 10 capítulos por dia, 20 capítulos, que maravilha! Mas não é importante só ler. É importante ler
e interpretar, porque é na interpretação que está o nosso alimento. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a ler a Bíblia. Tem pessoas que têm preconceitos, né? Então precisa ir lendo a Bíblia e tentando entender o que Deus fala, para que esses preconceitos, conceitos concebidos anteriormente, sejam dirimidos, né? Dirimidos. Nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito. Então precisamos ler, em virtude da nossa inclinação pecaminosa, né? Muitas vezes até a natureza quer dar uma interpretação favorável para nós, mas o texto sagrado não é de particular interpretação. O apóstolo Pedro já dizia isso. A Bíblia interpreta a Bíblia. O Espírito Santo é quem tem a real interpretação das Escrituras. Então precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, ali é não tomar a forma do mundo, não se amoldar ao mundo, né? Antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente do crente também precisa ser renovada. Você passa o dia inteiro, a semana inteira, muitas vezes adquirindo, né, notícias, mensagens, muitas vezes anti-Deus, anti-Bíblia, anti-céu, né, anti-igreja. E no estudo da palavra, na meditação da palavra, sua mente precisa ser renovada. E a palavra de Deus tem esse poder maravilhoso. Esta é uma nobre tarefa atribuída, né, ao salvo através da palavra. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado o que lê, o que ouve e guarda. Uma coisa é você ler, outra coisa é ouvir, outra coisa é guardar. Mas é feliz, é bem-aventurado aquele que assim o faz. Então, nós queremos ratificar aqui que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Agora, conhecer a natureza das Escrituras também é importante. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade da Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Tá certo? Como já é estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, o hebraico e o grego. Depois aparecem alguns textos em aramaico, mas majoritariamente a Bíblia foi escrita nessas duas línguas, no período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Daí você já vê que não é um livro fácil, de compreensão fácil, né? Porque as línguas, né? O grego da época, o grego koiné, uma língua morta, hoje o grego usado é o grego clássico. Então você precisa buscar, né, naquele grego antigo, o que significa aquelas palavras que foram usadas pelos autores da Bíblia. No hebraico, né, existem termos que nós temos dificuldade. Os próprios tradutores da Bíblia encontraram dificuldades. Então não é um livro tão fácil como alguém pensa, né? Então os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Nós temos que realmente estudar, né? Dentre tantas podemos citar as narrativas, né? As poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas precisam ser interpretadas. Agora há pouco abrimos o programa com uma parábola de Jesus sobre o bom samaritano e demos uma interpretação. Qual a mensagem principal daquela parábola? Qual a palavra, qual a moral espiritual, né? Qual a interpretação daquilo que Jesus estava contando? Então é isso que precisa ser feito, sob a orientação, claro, do Espírito Santo, observando as regras gramaticais, né? Isso é necessário, o contexto histórico, o contexto literário, né? Quando foram faladas, mas contando com a ajuda de Deus acima de todas as coisas. No texto de hoje, na lição em geral, nós temos a história do eunuco, né? A conversão de um eunuco etíope que se converteu à fé cristã
E nós temos ali razão para pensar que ele levou o seu país ao conhecimento de Jesus Cristo. A Bíblia não diz, mas a história diz que aquele eunuco, né, levou o evangelho para a Etiópia. Foi encontrado até moedas há pouco tempo atrás, né, com a foto daquele eunuco e com dizeres que comprovavam que ele foi o primeiro missionário na Etiópia. Que coisa linda, né? Tudo através de um encontro que ele teve com Filipe. Filipe, o evangelista, né? Um servo do Senhor que foi enviado pelo Espírito Santo para o deserto, e ali teve um encontro com aquele etíope. A Etiópia, uma das primeiras das nações, cedo, né? Deus já tinha falado no Salmo 68, verso 31, né? Que o evangelho ia chegar à Etiópia, né? E aí em Atos 8, 26, diz que o anjo do Senhor falou com Filipe, ordenou que o evangelista se dirigisse a certa estrada onde encontraria um homem etíope. Por isso que é bom obedecer à voz do Espírito Santo, mesmo que ele nos mande para o deserto. Mas muitas vezes no deserto ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem uma escola para nós. Que lições maravilhosas nós aprendemos com Filipe naquele deserto. Quando a igreja em Samaria estava plantada e os crentes tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, a igreja estava em pleno avivamento, os apóstolos voltaram para Jerusalém. Mas Filipe permaneceu esperando ser usado em novos desbravamentos. E é importante a gente aprender aqui a obediência de Filipe em seguir essas orientações, né, do anjo que falou com ele. Diz que ele levantou-se e foi. Ele obedeceu sem contestar, ou nem mesmo perguntar, mas o que é que eu vou fazer lá? Às vezes nós questionamos até o próprio Deus, né? Qual é a chance de eu me dar bem lá? Não, ele saiu sem saber para onde ia, ou quem iria encontrar. Eu acho lindo esse texto, essa obediência de Filipe. Parece com Abraão. A Bíblia diz em Hebreus 11:8, diz que Abraão pela fé saiu sem saber onde ia morar. Filipe saiu, obedeceu a voz do Espírito, sem saber quem ia encontrar, o que ia fazer. Mas quando Deus dirige, quando Deus manda, ele se responsabiliza. Ele já tinha preparado o eunuco para passar ali exatamente naquela hora e se encontrar com Filipe. Que coisa maravilhosa. Quem era aquele eunuco? Aquele eunuco era um estrangeiro, um homem etíope. Havia duas Etiópias, uma na Arábia, que se situava a leste de Canaã, e a outra na África, que ficava ao sul do Egito. Ao que parece, a menção é a esta última, mesmo que ficasse muito longe de Jerusalém, pois em Cristo Jesus, diz a Bíblia, vós que antes estavas longe, chegaste perto. De acordo com a promessa para que todos os confins da terra alcançassem a salvação, até os etíopes foram alcançados. Eram reputados por pessoas mais pobres, desprezíveis entre as nações. Ainda hoje a Etiópia sofre bastante, os negros africanos, como se a natureza os tivesse estigmatizado. Há um sofrimento muito grande naquele país, mas o amor de Deus alcança a todos. O amor de Deus é para todos. O Senhor não faz distinção. O Senhor não faz acepção de pessoas. Você que me ouve aí pode ser pobre, pode ser rico, pode ser culto, pode ser leigo, indouto, alto, baixo, gordo, magro, não importa. O amor de Deus te alcança. O amor de Deus te alcança. Jesus te ama como tu és, da maneira que tu és. Glória a Deus. Mas aquele etíope, pelo que parece, era uma pessoa excelente, um homem de destaque em seu país, eunuco, não no corpo, mas no cargo de tesoureiro ou mordomo da casa. Ele era, quer pela dignidade do cargo ou pelo seu caráter pessoal, ele era mordomo mor, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Hoje seria o quê? Um ministro das finanças. Ministro das finanças, que coisa, Um homem importante. Glória a Deus. Esta rainha era provavelmente sucessora da rainha de Sabá, que é chamada Rainha do Sul, em Mateus 12:42.
Esse país era governado por rainhas e Candace era título comum das rainhas. Candace não é um nome próprio. Candace era um título, como Faraó era para os reis do Egito, Dogde na Espanha, Sá na Rússia, era o nome dos reis. Esse homem era superintendente de todos os tesouros da rainha. Fato que demonstra a grande confiança que ele tinha, né? Não são muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, diz a Bíblia. Mas alguns são. Alguns Deus chama, até para confundir. Glória a Deus, que Ele ama a todos. É que muitas vezes pessoas de posições nobres não dão lugar a Deus. Mas o Senhor ama a todos. O Senhor ama a todos. O Senhor te ama. O Senhor tem um plano na tua vida. Glória a Deus. Ele era prosélito da religião judaica. Tinha ido a Jerusalém para adoração. Então aquele homem já estava seguindo o judaísmo. Alguns estudiosos defendem que ele era prosélito de justiça, circuncidado, guardava as festas. Outros entendem que era apenas prosélito de portão gentil, mas que renunciara à idolatria e cultuava o Deus de Israel. Ocasionalmente, no pátio dos gentios, ele estava ali adorando. Alguns afirmam que havia reminiscência do conhecimento do verdadeiro Deus nesse país, desde a época da rainha de Sabá. A rainha de Sabá já tinha levado conhecimento de que havia um Deus poderoso a quem Salomão servia. E o antepassado deste eunuco era um dos servos dela, quem sabe, transmitiu à posteridade o que ele aprendeu em Jerusalém. E eu creio que no dia do derramamento do Espírito Santo, no Pentecoste, havia também prosélitos ali, de todas as nações, e uma delas era da Etiópia também. O certo é que Deus tem seus planos. Deus tem suas maneiras de salvar. Se você tem parente que não é salvo ainda, não pense que é difícil para Deus. É difícil para mim e para você. Mas Deus tem seus caminhos. Deus sabe como trabalhar. Filipe e o eunuco são reunidos em uma conversa reservada. Agora Filipe saberá porque ele foi enviado a um deserto. Agora Filipe vai saber porque o Espírito Santo levou ali. Ele encontra um carro que serviria, né, de sinagoga e um homem cuja conversão, ao que ele sabia, né, ia desencadear uma conversão de uma nação inteira. Muitos iam crer em Jesus. Filipe encontra o eunuco lendo a Bíblia, assentado no seu carro. E correndo, Filipe, porque o Espírito Santo diz: corre, acompanha este carro. Filipe começou andando, depois começou correndo e terminou voando nas asas do Espírito. Glória a Deus. Quem evangeliza é assim, começa andando a pé, depois Deus dá um carro e depois está andando de avião. Dê glória a Deus. Deus faz estas coisas. Foi assim comigo, comecei a pé. Depois Deus me deu um Fusca e foi abençoando. E hoje, pela misericórdia, já voei para 22 países, levando a palavra, fazendo o trabalho do Senhor, com amor, com sinceridade. Deus cuida de cada um de nós. Glória a Deus. Filipe, teve essa experiência maravilhosa. Glória a Deus. Mas ele se aproximou daquele homem. Entende tu o que leis? É interessante. Há muitas pessoas que leem, mas não entendem. É o dever de cada um de nós dialogar bastante sobre as Sagradas Escrituras. Você tem conversado com os seus vizinhos, seus amigos, sobre as Escrituras? As pessoas que ocupam posição de destaque devem abundar mais que os outros nos exercícios devocionais, porque o seu exemplo vai influenciar muitas pessoas que têm mais tempo para ouvir. É sábio que homem de negócio redima o tempo para se dedicar aos deveres santos. O tempo é precioso e a melhor economia do mundo é organizar os fragmentos do tempo, para que nada se perca e preencher cada minuto com algo que tenha boa importância.
O verdadeiro economista é aquele que administra, é mordomo até do seu tempo. Quando estivermos voltando do culto público, devemos usar meios em participar aquilo que recebemos para outros. Bons sentimentos estimulados, boas impressões, levar a palavra de Deus. Os que são diligentes em pesquisar as Escrituras estão no caminho certo para melhorar em conhecimento, porque aquele que tem, quanto mais tem, se dará. Então aproveite. Se Deus te dá conhecimento da palavra, compartilhe com outros. Leve a palavra, interprete a palavra. Temos aqui agora dificuldade de interpretação. Filipe faz uma pergunta justa. Entendes tu o que lês? Tudo partiu desta pergunta. Entendes tu o que lês? Filipe percebeu que aquele moço ia lendo, mas não entendia o que lia. Quanta gente, né, lendo a Bíblia sem entender. Não para repreender, mas com a intenção de servir. Filipe perguntou, entendes tu o que lês? Note que o que lemos e ouvimos da palavra de Deus é para que entendamos sobre tudo o que lemos, o que ouvimos em relação a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo. Precisamos entender, devemos nos perguntar se estamos entendendo aquilo que estamos lendo. Entendes todas estas coisas corretamente? Você entende a Bíblia quando ler? Não podemos nos beneficiar com as Escrituras a menos que a entendamos. É necessário ler e entender. O eunuco, sentindo necessidade de ajuda, deseja a companhia de Filipe e ele diz, como poderei entender se alguém não me ensinar? Aqui agora entra a nossa responsabilidade. Tem alguém lendo e não entendendo. Mas nós que já lemos, que já entendemos, eles estão nos perguntando, como poderei entender se não tem alguém para me ensinar? Amados, aí está a sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Como professores de escola dominical, o que é que estamos fazendo para que os nossos alunos leiam e entendam a palavra? Como cristãos, o que estamos fazendo para que as pessoas leiam e entendam a Bíblia Sagrada? Olha o papel do professor, como ele é importante. Olha como a sua posição é algo tão glorioso. Explicar as Escrituras, ensinar a palavra de Deus. Muita gente lendo sem entender, e você é usado por Deus na escola e traz a compreensão do texto. Foi esse o papel de Filipe. Foi para isso que o Espírito Santo o enviou para o deserto. Foi para encontrar aquele eunuco que lia, mas não entendia. E olha o clamor de muitos hoje. Como entenderei se não há quem me explique? O eunuco fala como alguém que tinha opinião desfavorável sobre si mesmo e duvidou até da própria capacidade e do seu próprio conhecimento. Ele disse, eu não entendo. Não tenho como entender. Realmente a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas o Espírito entende tudo. Glória. O Espírito, ele prescruta, ele vai às profundezas. Ele é o maior intérprete das Escrituras. Louvado seja Deus. Como é maravilhoso. Glória a Deus. Meus amados, é grande a nossa responsabilidade. Temos motivo para pensar, no privilégio que Deus nos dá, a inteligência, a compreensão da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. O eunuco fala como alguém que possui muito desejo de aprender, de ter alguém que o oriente. Você sabia que tem muitas pessoas que estão só precisando de que alguém lhe explique? Deixa Deus te usar. Você professor da escola dominical, você superintendente, você que Deus tem lhe dado o privilégio de trabalhar para o Senhor neste aspecto, nesse ministério da palavra. Deixa Deus te usar. Que coisa linda a explicação da palavra. Como Deus nos usa para trazer luz
Disse o salmista no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz baixa e luz alta. Você vai com um carro, luz baixa para iluminar ali o mais próximo e luz alta para iluminar mais distante. A palavra tem esse poder, nos ajuda iluminando o nosso presente, ilumina o nosso futuro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha, isso é muito importante. Mesmo que haja na Bíblia muitos pontos difíceis de entender. 2 de Pedro 3,16, o apóstolo Pedro fala dos textos de Paulo e ele diz de difíceis interpretação. De difíceis interpretação. Mas o Senhor dá a sabedoria. Muitos outros textos difíceis na Bíblia, mas com oração, com dedicação, buscando alguém mais culto, mais entendido, mais estudado na palavra, buscando fontes, livros, novas traduções. Hoje há uma riqueza. Eu lembro de uma época que o professor só tinha espada cortante. Era o único livro que tínhamos para pesquisar. Espada cortante. Quando era escatologia, plano divino através dos séculos, saudoso missionário Lourenço Walsh. Mas hoje não, hoje é uma variedade de traduções, uma riqueza de comentários bíblicos. Infelizmente há muita gente preguiçosa que não quer se debruçar sobre a palavra. Mas, querido, esta lição veio para despertar, veio para nos chamar à responsabilidade. Entende tu o que lês? Como entenderei se não há quem me explique? Então, queridos, é importante pensarmos nisso, meditarmos nisto. Saber que Deus, Ele exige de cada um de nós fazermos algo em prol da evangelização, em prol da exposição da palavra. Um resumo final da abordagem desse estudo é o seguinte: leia o texto em espírito de oração, pedindo sabedoria a Deus. Quando você ler a Bíblia, leia em espírito de oração. Não leia só por ler. Não leia a Bíblia como se lê um jornal ou um livro qualquer. Mas leia orando, leia pedindo. Eu conheço pessoas leigas que aprenderam até a ler lendo a Bíblia. O Espírito Santo é o maior tradutor da Bíblia, o maior intérprete das Escrituras. Número 2, estude os contextos imediatos e adjacentes. Não fique só em textos isolados. Leia o contexto, veja o que está em torno, para que você compreenda. Existem textos isolados que podem gerar até uma heresia. Mas leia os contextos, leia os textos ao redor. Dê atenção a outras passagens bíblicas maiores, correlatas. Vá lendo, vá juntando. Como disse um certo pecador: eu admiro vocês crentes, porque eu leio a Bíblia, mas não sei juntar os versículos como vocês juntam. Isso é uma graça, isso é uma revelação do Espírito Santo. A gente lê um texto aqui, outro ali, o Espírito Santo vai dando graça e nós vamos entendendo as Escrituras. 4, investigue as evidências teológicas, históricas, arqueológicas, psicológicas, sociológicas, disponível, que trata daquele problema ali. Busque as informações. Há vários prismas, muitas vezes, que um texto traz, que para a gente entender tem que buscar. 5, escolha a interpretação resultante que pareça estar em maior harmonia com as claras evidências, incluindo a totalidade das Escrituras. Volto a citar pastor Antônio Gilberto, saudosa memória. A Bíblia explica a Bíblia. Então nunca se prenda a uma interpretação isolada. Veja se a sua interpretação que você conseguiu, que você chegou à conclusão, se ela está de acordo com toda a Escritura. Porque as Escrituras completam as Escrituras. As Escrituras interpretam as Escrituras. As Escrituras do Antigo Testamento são confirmadas com o Novo Testamento.
Então é importante, sexto, esteja disposto a esperar por uma luz adicional, ao invés de fazer uma má escolha ou uma má interpretação devido à sua pressa ou mesmo à sua precipitação. Não espere, busque, pesquise, consulte alguém, né? Busque a ajuda do Espírito Santo. E eu quero concluir com isso, ele é o maior intérprete das Escrituras. Para finalizar, primeira carta aos Coríntios 2:10. Olha o que disse o apóstolo: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Conte com a ajuda do Espírito Santo. Quando o assunto for ler as Escrituras, conte com a ajuda do Espírito Santo, porque ele é o maior intérprete. E a própria Bíblia diz: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que esta palavra encontre guarida no teu coração. Vamos de música e já voltaremos para orar com você e por você. Presente
extinguir. Maravilha, Bíblia, livro dos livros. Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por mais um programa, agradecendo por sua vida, você que esteve conosco até agora. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Continue sempre conosco, todos os sábados, neste horário, temos este programa. Então, esteja conosco, né? Participe, compartilhe com outras pessoas para que também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vamos orar por aqueles que estão enfermos. Esse surto de gripe está atacando em muita gente aqui na cidade. Uma quantidade enorme de pessoas que estão com esta virose, não é? Outros com Covid, mas o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre e nós temos que continuar confiando no Senhor. Ele é o médico por excelência, Ele está com você aí e nós vamos estar orando para Deus lhe dar saúde perfeita, lhe guardar, lhe ajudar e que possamos continuar assim fazendo o trabalho do Senhor. Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por tua palavra que foi ministrada. Estamos aprendendo como ler a tua palavra. Nos ajuda a compreender, Senhor. Dá sabedoria, dá entendimento a cada um dos teus filhos, cada um daqueles que precisam ouvir a tua palavra e entender e compreender, meu Pai, pois só o Senhor nos dá esta verdadeira compreensão. Ajuda os que estão enfermos, no leito da dor, em casa, nas UPAs, nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, enfrentando esta Covid, esta pandemia terrível, este surto, Senhor, de virose. Repreende, Senhor, no poder do teu nome, pois o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Cura aqueles que estão enfermos, que me ouvem em suas casas, em seus lares. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a enfermidade. Vai embora, em nome de Jesus, dores. Em nome de Jesus, saia, pois o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. Nós pedimos que o Senhor cure. Faça milagre agora, Senhor. Tu sabes aqueles que precisam de um milagre da tua parte. Pedimos por cada professor, cada aluno, pela escola dominical, pelo clamor, por tudo, Senhor, que estamos fazendo. Ajuda em tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um programa. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.